Pode ir? Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade. Como eu falei, muito obrigado. Como eu falei, estou aqui porque eu me sinto um filho da instituição. Eu fui estagiário na antiga PAJ e hoje tenho inúmeros amigos defensores públicos e boa parte, se não maior parte da minha formação profissional veio da Defensoria, à época Procuradoria de Assistência Judiciária. E eu me considero um filho da casa, volta e meia faço júris em parceria com a Defensoria ou pegando júris da Defensoria para fazer, até para auxiliá-los. Parte por prazer, porque eu gosto de fazer plenário, e parte também para, de certa forma, contribuir com o dia a dia da Defensoria. Tenho muitos amigos lá, principalmente no Tribunal do Júri, então é uma instituição que eu tenho muito respeito e fico muito feliz de ver que é uma instituição que está crescendo. Talvez hoje é dos concursos que eu, quando recomendo para alguém, embora eu seja advogado, né, é a Defensoria Pública, por N fatores, né? Questões de possibilidade de crescimento na carreira, enfim, mas em especial pela ideologia que a carreira prega, que a carreira traz. Então, eu tenho um apreço muito grande, um respeito muito grande, e é uma instituição que ainda tem muito a se desenvolver. E vocês, os novos que estiverem entrando, eu acredito que vão agregar bastante também, tá? Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Fernando Magri, eu sou advogado há aproximadamente 10 anos. Sou professor da graduação da Escola Paulista de Direito, Penal, Processo Penal. Sou coordenador acadêmico da pós-graduação da Escola Paulista de Direito. Tá? Fiz a minha pós-graduação lá do Censo também, lá na EPD, na Escola Paulista de Direito, há uns 7, 8 anos atrás. Estou concluindo meu mestrado agora aqui na USP, tá? Em Direito Penal. Uma breve introdução, só para a gente poder entrar no tema que me foi proposto. Tá? A gente vai falar, em especial, aqui do direito de defesa. Todas as outras, sujeitos processuais e o interrogatório estão dentro dessa linha de estudar o direito de defesa como um todo. Tá? Eu tenho por base sempre não abordar um tema direto. Eu acho que a gente tem que compreender algumas questões antes para que aquilo que vai ser colocado comece a fazer sentido para nós. E como eu estou falando para um pessoal que almeja a defensoria, eu acredito que tudo isso que eu vou colocar para vocês vai fazer bastante sentido, porque em especial numa segunda fase, em especial numa prova oral. Tá? Eu acredito que esse raciocínio crítico que tem que ter, que uma primeira fase não te exige tanto, embora a prova da Defensoria seja uma prova diferente, até nesse sentido, ela não é tão letra seca da lei, ela é uma prova que já te exige, de certa forma, um raciocínio diferente, por exemplo, da magistratura, da prova do MP. Mas isso que a gente vai tratar hoje tem uma essencialidade, a meu ver, bastante significativa no que diz respeito às fases posteriores. Tá? Seguindo nesse compromisso, eu acho, não sei se vocês já tiveram, talvez já tenham tido nesse módulo de processo, um professor que venha falar para vocês sobre sistemas. Eu vou retomar um pouquinho, porque todas as nossas colocações depois, eu vou ter que retomar isso para justamente ter uma coerência. O que eu sempre prego é isso, é ter uma coerência naquilo que a gente vai sustentar, naquilo que vai argumentar. Pode discordar absolutamente de mim. A única coisa que eu prego é isso, tenha coerência na sua sustentação. Você pode sustentar o oposto, diametralmente oposto. Se for coerente, é um raciocínio a ser abraçado e a ser discutido, porque a academia é isso. Né? E aqui a gente está na academia para formar, aí se possível, novos defensores públicos, que se Deus quiser vocês serão. Tá? Basicamente, como é que a gente vai diferenciar os sistemas? Tá? Sistema acusatório, sistema inquisitório, sistema misto. Como regra geral, a questão é um pouco mais densa do que isso, mas a gente não tem tempo. Talvez sistemas processuais daria uma aula só. Na minha opinião, sistemas processuais é talvez o tema mais importante em processo penal. Quando você entende a qual sistema a gente está afiliado, ao qual sistema o nosso modelo de processo penal se vincula, todo o resto vai ser interpretado
de acordo com essa conclusão a que você chegar. E vai, repito, ter que ter coerência com o sistema que você apontou como sendo o adequado. E isso numa leitura constitucional, numa leitura mais profunda do que muita gente costuma fazer. Sistema acusatório, inquisitório e misto. São sistemas históricos, sistema acusatório, sistema inquisitório. O sistema inquisitório ele vem de uma origem no direito romano, embora ele tenha tido a sua maior evidência no direito canônico, o nome não é à toa, inquisitório vem de inquisição. Só por aí a gente já deveria rechaçar qualquer ameaça de utilização de um modelo inquisitório para nós no processo penal. Só por essa referência, como se costuma dizer, se o passado não ilumina o futuro, então esse nosso futuro vai ser um caminho de trevas. Então a gente não olha lá para trás para ver o que foi o sistema inquisitório, em que ele se fundou, quais eram as premissas básicas de um modelo inquisitório, para hoje, dentro desse modelo de século XXI, de processo penal democrático, de processo penal constitucional, para ver se ele ainda tem coerência ou não esses traços. Tá? Então o modelo inquisitório, se a gente quiser dividir o inquisitório do acusatório, grosso modo, sem analisar, eu trouxe até aqui algumas nuances, algumas premissas do sistema acusatório para a gente poder pontuar, mas ele pode se dividir basicamente em duas situações: distribuição de funções dentro do processo e gestão da prova. Tá? Distribuição de funções: funções de acusar, julgar e defender. Mas professor, poxa, eu tenho um juiz, eu tenho um promotor, eu tenho um defensor, isso está muito claro para nós. A questão é mais densa do que isso. Tá? E tem a ver inclusive com a gestão da prova. Um juiz que decreta uma prisão cautelar de ofício, ele está atuando de acordo com essa distinção de funções? Ou não? Ele está exercendo uma função acusatória? Então não é falar, eu tenho uma figura de juiz, ele está empossado, ele tem a jurisdição, eu tenho um promotor encarregado de mover a pretensão acusatória, eu tenho uma defesa encarregada de resistir a essa pretensão. Isso é um discurso meramente formal. A gente tem que ver na prática se isso está se desenhando também. A meu ver, melhorou bastante, mas em inúmeros aspectos não está. Então, se a gente quiser dividir sistema acusatório e inquisitório do misto, que vai ser uma junção de ambos aí, que alguns sustentam que o nosso modelo é misto, por razões, a meu ver, equivocadas, basicamente a gente vai conseguir diferenciá-los aí dentro desses dois aspectos. Distribuição das funções, que na Inquisição era sempre, principalmente em casos de heresia, enfim, crimes contra o alto clero, eram tidos como aí, passíveis de intervenção, até por motivação católica em especial, por motivação da igreja que tinha supremacia naquele momento, e a igreja ditou muitas regras ao longo dos tempos, né? Algumas mais curiosas, outras menos curiosas. A título de curiosidade, por exemplo, o casamento era rechaçado pela igreja. A igreja via o casamento como algo impuro. Só que a igreja, período de Inquisição, ela queria ter um controle político sobre as pessoas. E ela falou, poxa, a gente está reprimindo o casamento, mas o pessoal continua se unindo, o pessoal continua reproduzindo, então não dá para lutar contra. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o casamento como sendo uma instituição divina, como sendo uma instituição religiosa. E aí ela traz o casamento para o âmbito da igreja, passa a formalizar, ainda assim até com algumas restrições, o casamento era só para poder propiciar a reprodução, para as pessoas poderem manter relação sexual e poder procriar, mas ela traz a instituição do casamento para dentro da igreja por um viés político. E hoje todo mundo vai na igreja, casa, mas se esquece que a história do casamento, eu sou casado, né? A história do casamento é uma história também política da igreja, de tomada de poder, de consolidação de poder. Ela viu isso como uma estratégia de retomada ou de consolidação do poder dela ao longo da história. Então, a igreja teve um papel bastante significativo ao longo da história. E a Inquisição foi marcada. Até mais ou menos século XII, a gente tinha um modelo acusatório sendo aplicado. Do século XII até mais ou menos meados do século XVIII, em alguns lugares século XIX, a gente teve aí um período de Inquisição, período de modelo inquisitório de processo. Então, aí se você colocar
Em torno de 6, 7 séculos a gente teve esse modelo bem efetivo. E aí começa a ter, com a Revolução Francesa, começa a ter um pouco mais de esboço de um modelo de processo diferente. O processo penal ele é o reflexo da opção política que um Estado faz, da que uma sociedade faz. O processo penal ele é a expressão mais perfeita de que sociedade nós temos e de que Estado nós temos. Quanto mais instrumento de punição, mais a nossa sociedade está retrocedendo e se mostrando punitivista. Quanto mais democrático, mais evoluída a nossa sociedade está se demonstrando. Então, o modelo inquisitório, ele trabalhava com essa mesma a função de acusar, investigar e julgar na mesma pessoa. O modelo acusatório, como a função de julgar e de acusar era a mesma, a gestão da prova também ficava na mão da mesma pessoa. Eu não tinha a figura que é a mais marcante no modelo de sistema processual, que é a da imparcialidade. No modelo acusatório, tem um giro conceitual. Então, as funções são distribuídas na figura de um julgador, na figura de um acusador, na figura de um defensor. E eu tenho, no que toca à gestão da prova, deveria ser assim, não é, e vocês, eu não sei aqui quem advoga, quem aqui é advogado? Exerce bastante, então acho que no crime, a maioria, então retiro, vocês têm uma boa experiência nisso. O 212 do Código de Processo, vocês sabem que ele é aplicado, acho que em menos de 10% das varas desse país, das varas criminais. O 212 diz o quê? A ordem de inquirição. O juiz geralmente já abre a inquirição de testemunha, ele formulando as perguntas para as testemunhas, e no final ele fala se as partes querem acrescentar alguma coisa. Dá vontade, é o inverso, é completamente o inverso. Eu pergunto, o promotor pergunta, e eu digo mais, o Auri até ele costuma falar que o 212 dá um recado para o juiz. Ele fala para o juiz, fica quieto, você não fala. Eu já não vou tão adiante. Na minha opinião, o juiz, ele pode, mas ele pode aclarar algum ponto que foi trazido dentro do processo. Ele não pode jamais inovar. Se ninguém perguntou onde a testemunha estava, ele não pode perguntar. Se ninguém perguntou o horário, ele não pode perguntar. Se ninguém perguntou se era dia ou se era noite, ele não pode perguntar. Ele está inovando, ele está interferindo no quê? Na gestão da prova. Ele está produzindo prova. Tá? Então, ele pode aclarar, olha, uma hora a testemunha falou que era 10, outra hora a testemunha escapou e falou, era por volta de 11. Isso é um ponto determinante dentro do processo? Então, vamos lá, olha, testemunha, dado momento você falou que era às 10 horas, depois você falou que era às 11, só para a gente esclarecer, foi 10 ou foi 11, porque isso tem uma relevância dentro do contexto aqui. Ah, olha, tudo bem, foi 10 horas, legal. É nesse contexto que um juiz pode intervir. Ele não pode inovar. Ninguém perguntou da lista do italiano, quem que era o italiano na lista, lá da Lava Jato? O juiz não pode perguntar quem é o italiano na lista. Isso competia à acusação formular essa pergunta para esclarecer quem era o italiano na lista da Lava Jato, na lista da Odebrecht. Não pode perguntar, ele não pode inovar. Tá? Então o juiz pode fazer perguntas? Ele pode, para aclarar algum ponto que tenha ficado nebuloso durante a instrução na inquirição por parte formulada pelas partes, tá? Mas quem inquire são as partes, tá? Eu, se fosse juiz, e eu admiro isso nos magistrados, é uma carreira que eu acho absolutamente nobre e tenho um profundo respeito, eu ia querer me manter o mais distante possível da produção da prova. Eu tenho amigos juízes que falam, então, você é a favor de um juiz samambaia? Não estou falando que de um modo pejorativo um juiz, mas é um juiz inerte. O juiz ele é um destinatário da prova. O juiz não tem que buscar a prova. Até porque quando a gente fala que a gente tem um modelo democrático de processo penal, qual que é o conceito material de democracia? Isso eu faço sempre questão de bater. Porque a gente pensa em democracia do ponto de vista político. Democracia do ponto de vista político é todo mundo vota, todo mundo pode ser votado, é isso. Tá? É representação do povo. Isso é democracia do ponto de vista político. Para nós aqui não é o que interessa. Para nós aqui no processo penal é o conceito material de democracia. Qual que é o conceito material de democracia? Respeito e observância a direitos fundamentais e garantias individuais. Esse é o conceito material de democracia. E pronto, acabou. O que eu estou querendo dizer com isso? É o indivíduo. Se você puxar lá na filosofia de Kant, lá atrás, ele já falava. O indivíduo
não serve o Estado, é o Estado que serve o indivíduo. O Estado existe em razão do indivíduo. Não existe uma sociedade ou uma coletividade que se sobrepõe ao indivíduo. O indivíduo tem o peso maior dentro do modelo de sociedade, dentro do modelo de Estado. Então é ele que tem que ser observado. Então ele, indivíduo que tem essa relação de polarização com o Estado, é ele que deve ser protegido. Protegê-lo é proteger a mim, é proteger a ela, Tá? Quando eu protejo o direito, não sou de esquerda, eu não sou eleitor do Lula, nem nada do gênero. Mas quando o direito do Lula é respeitado, o direito do Fernando é respeitado. Não me considero nem direita nem esquerda. Eu ainda estou tentando definir o que eu sou, porque eu estou numa crise existencial, porque eu não concordo nem com um, nem com... Gosto de alguns posicionamentos de um, gosto dos de outro, mas não concordo com os de um, não concordo com os de outro. Eu estou no limbo, aqui eu estou numa, como diz no direito, uma zona cinzenta, né, de definição política. Estou tentando me encontrar, um dia eu me encontro. Mas essa é a essência. Defender o direito daquele que está tendo o Estado o atacando é defender o meu direito e aí da sociedade como um todo. É respeitando cada indivíduo que eu consigo respeitar a sociedade, que eu consigo respeitar a coletividade, que todo mundo tanto procura elevar num discurso contrário a isso. Mas a sociedade. Não tem a sociedade, tem o indivíduo. Eu chego na sociedade por meio de cada um dos indivíduos. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estado de inocência. A regra básica do nosso processo penal é o princípio do estado de inocência. Então, eu como advogado, eu falo, eu não quero que o juiz produza... mas e para o réu? Pode produzir prova? Não! Então, meu juiz não tem que produzir prova para o réu. Porque, simplesmente, e a gente vai chegar daqui a pouquinho, quando a gente falar da natureza do processo, talvez vocês já tenham tido isso, mas eu gosto de retomar, porque eu repito, vai fazer sentido quando a gente chegar no final aqui da nossa colocação. Tá? Quando a gente pensa em natureza do processo, objeto do processo, qual é o objeto do processo, as coisas começam a se encaixar. E se eu pensar, com base num princípio do estado de inocência, que eu não trabalho com a ideia de carga para as duas partes. Carga é da acusação. A defesa, ela tem um cenário de assunção de riscos, não de cargas. Cargas, quem vai se livrar dessas cargas é a acusação. Se ela não se livra das cargas, eu tenho um dúbio pro réu, que é uma regra de julgamento. Então, por isso que eu falo, mas você gostaria que, então, quando você fala isso, então o juiz não pode, vendo que o réu está mal defendido, ele não pode intervir para defender melhor o réu? Não. Se for uma situação teratológica, tudo bem, ele pode reconhecer o réu como indefeso, desconstituir, tudo bem. Mas não, poxa, olha, aqui seria interessante ouvir a testemunha X. Não. Por quê? Se a defesa não se desincumbiu da carga que cabia a ela, que era provar a responsabilidade penal do indivíduo, eu tenho o princípio do estado de inocência a meu favor. Pronto, absolve e resolvemos o problema. Então, eu não preciso que produzam nada para mim, porque eu tenho uma estrutura processual feita para me assegurar, para eu, indivíduo, estar assegurado. Tá? Então, entender o processo penal passa de cara por a gente entender o que é um modelo acusatório de processo. O modelo acusatório de processo, que eu já vou antecipar, para mim é o modelo, para nós, adotado, isso para mim é razoavelmente claro. Toda interpretação que a gente quiser fazer processual daqui para frente tem que considerar esse modelo acusatório de processo. Tá? Então, o modelo acusatório, a gestão da prova não passa pelo juiz. A gestão da prova incumbe as partes. As partes produzem a prova, apresentam no processo e a direcionam ao juiz. O juiz é destinatário. O juiz recebe. Testemunha do juízo é uma teratologia que eu não vejo ninguém bater. Isso é um absurdo, testemunha do juiz. O juiz arrolar uma testemunha. Eu falo isso para colegas, magistrados, fazendo para ver se cria uma certa reflexão, porque para mim isso me incomoda bastante. Você se sentiria à vontade de condenar alguém com base numa prova que foi produzida por você, não pela acusação? Você não acha que está desvirtuando a razão pela qual você sentou naquela cadeira, pegou uma caneta, hoje não é caneta, hoje é computador, e foi decidir a vida de uma pessoa? Cadê a tua imparcialidade? Eu acho que se a gente tiver uma palavra para definir jurisdição, é imparcialidade. Rola testemunha do juízo,
não tem imparcialidade. Ele automaticamente quebrou esse vínculo com a imparcialidade. Não estou falando em neutralidade, porque neutralidade não tem. Todo mundo tem uma base de formação política, mesmo mal resolvida como eu, que ainda não se definiu, mas todo mundo tem uma base familiar, uma base social, de compreensões. Então, neutro ninguém vai ser. Todo mundo vai trazer as suas experiências, as suas vivências para julgar. A sentença ela é um ato de crença. A gente tem que partir desse princípio. E a defesa tem que trabalhar tendo em mente isso. Mas o que incomoda, e vocês devem viver isso na advocacia privada e vão viver talvez ainda com mais intensidade na advocacia pública, na defensoria pública, a gente não, nós próprios, quando assumimos um processo, quando vamos fazer uma defesa, a gente meio que começa a deixar um pouco de lado o princípio do estado de inocência e a gente vê que o jogo é no seguinte sentido: eu tenho que trabalhar de modo a provar a inocência do meu cliente. Eu não posso simplesmente assumir uma posição passiva como tese poderia ser, eu trabalhar com isso. Não, eu sinto a necessidade, é como se jogassem nas minhas costas a responsabilidade por provar a inocência do meu cliente. E não é uma responsabilidade da defesa. Ao contrário, é uma responsabilidade, lembra, de carga e risco. Carga é para acusação, nós não temos uma carga para a gente se desincumbir. Isso compete à acusação, deixa ele provar. Depois eu vou explicar até um pouco melhor essa ideia que a gente trabalha de carga e risco, que é uma ideia até que o professor Auri Lopes também trabalha bastante. Mais ou menos nessa linha, nesse sentido. Então, o modelo acusatório, e por que, Fernando, que o nosso modelo é acusatório? Por uma questão absolutamente básica, que eu costumo interpretar. O 129, inciso 1 da Constituição. A titularidade da ação penal compete ao Ministério Público. Ponto final. A Constituição está falando que o nosso modelo é acusatório. E se você caminhar um pouco mais numa interpretação de que nós temos um modelo constitucional democrático de Estado, aí isso só vai corroborar essa afirmação de que nós temos um modelo acusatório. Tem quem diga, eu acho isso um raciocínio absolutamente errado, que nosso modelo é misto porque o inquérito policial é inquisitorial e o processo penal é acusatório. Faz o menor sentido para mim. Para mim, nosso modelo é acusatório. Tem traços de inquisitório, mas isso é natural porque esses sistemas, tanto acusatório como eles são históricos. Lembra do que eu falei? O acusatório foi até o século XII. Aí ele teve um intervalo, uma interseção. Veio o modelo inquisitório e depois o modelo acusatório começa a ter uma retomada. Eles são modelos históricos, então não dá para eu ter um modelo puro de sistema processual hoje. É óbvio que eu vou ter um sistema modificado do que era lá atrás. Tá? Então eu não vou ter um modelo acusatório puro, mas eu tenho que definir qual é o elemento fundante do meu processo penal, se ele é acusatório ou se ele é inquisitório, porque toda vez que eu quiser falar do 212, eu não posso falar do 212 e que está diretamente ligado à questão do direito de defesa, porque é instrução prova oral, em audiência, não tem como eu entendo particularmente a defesa absolutamente prejudicada quando um magistrado começa perguntando. Porque ele também já começa a dar, e você percebe, você vê na condição da audiência para onde que o juiz está caminhando. Você já consegue mais ou menos perceber isso. Então você é absolutamente prejudicado. Porque ele vai induzindo e ele naturalmente, por uma questão talvez até inconsciente, ele vai conduzindo, e é até natural do ser humano, por isso que o juiz tem que se afastar muito disso. O que é um silogismo? Premissa 1, premissa 2, eu chego numa conclusão. Isso é um silogismo. O homem é mortal, Fernando é um homem, então Fernando é mortal. Isso é um silogismo. Premissa 1, Fernando é um homem. Premissa 2, o homem é mortal. Então, a conclusão dessa premissa é que o Fernando é mortal. Qual que é o grande problema do ser humano? A gente costuma fazer o inverso desse silogismo. A gente caminha ao contrário, a gente chega na conclusão. E depois a gente vai buscando os elementos para consolidar aquela convicção que a gente teve. E se nós nos permitirmos fazer isso, é quase que incontrolável fazer essa caminhada na contramão. É quase que involuntário. A gente, por preconceito, até a gente sabe que é absolutamente o tratamento dado. Não vou citar nomes, mas já ouvi isso de muitas pessoas, julgadores, que é muito mais fácil condenar do que absolver. Para condenar, eu condeno em 3 páginas. Para absolver, eu preciso de 10. É o contrário.
Você absolve em 3, condena em 10 ou mais, para justificar. E isso é natural, e a psicologia também vai explicar. Eu gosto dessa interdisciplinariedade do direito. Tem uma identificação. O juiz, o promotor, o desembargador, ele cria uma identificação se chega um réu de uma condição social um pouco mais elevada. Ele se vê no réu. Isso é um grande problema. Quando é um réu pobre, que chega ali, que não tem que não vai saber se comportar como teoricamente aquele juiz, aquele promotor se comporta, ele não se identifica, ele não se vê naquele réu, ele não vê o filho dele naquele réu, ele não vê o irmão dele naquele réu, ele não vê a esposa dele naquela mulher que está sentada ali sendo processada. Então ele não cria uma identificação. Isso é muito ruim. Por quê? Porque para ele, aquilo passa a ser um produto, aquilo passa a ser uma linha de produção. Não é um ser humano que está ali sendo julgado. E a gente que está do lado de cá, eu falo como advogado, porque o exercício da advocacia, da defensoria pública vai ser o mesmo, só em algumas questões diferentes. O trabalho da defensoria com uma demanda muito maior, o que inviabiliza algumas questões. Mas a gente sente na pele, a gente está do lado de cá, a gente está do lado que apanha. Nós somos os únicos que estendem a mão para aquele cara que está sendo acusado. Os únicos. Todo o resto, a própria sociedade, vira a cara, vira as costas para aquela pessoa. Tem um pré-julgamento. Então o ser humano, por essência, ele é preconceituoso. Só que nós temos os nossos preconceitos. Só que aí vai do teu grau de formação, do teu grau de civilidade, de autocrítica, de consciência, você bloquear esses preconceitos. Você pode criar e falar assim, pô, isso aqui está estranho, isso aqui é assim, poxa, por que o cara fez isso, por que fez aquilo? Você tem que se bloquear e falar, deixa vir. Criem, produzam as provas e mandem para mim, tragam para mim. Eu sou o juiz. Me municie disso. Nós, advogados, a gente não tem que ter essa isenção. A gente só não pode fazer como, por uma questão, e vocês também na defensoria também não vão poder fazer, avaliar criticamente a conduta do teu assistido ou do teu cliente. Para mim não tem nenhum problema se ele está sendo processado por um estupro, por um homicídio, para mim é diferente. Para mim eu estou ali para defender sobre o que estão acusando. Eu não estou ali para defender ou validar ou legitimar o ato dele, caso ele tenha efetivamente praticado. Não, eu estou ali para fazer com que a regra do jogo seja respeitada. Aliás, eu vejo muito o processo penal como um jogo. E quando a gente falar aqui de natureza jurídica do processo penal em especial, isso fica bastante claro para mim. O processo, ele é um jogo, ele é uma guerra. Por isso que eu gosto muito do professor Alexandre Moraes da Rosa, quem não leu, vale a pena. Teoria dos jogos aplicada ao processo penal, teoria dos jogos e o processo penal, teoria dos jogos e a colaboração premiada. São livros absolutamente interessantes, onde ele cria essa ideia, ele coloca os sujeitos processuais como players, e ele fala, você tem que encarar o processo como sendo, ele é juiz em Santa Catarina, você tem que encarar o processo como um player. Então você tem que jogar, e você tem que seguir, e não só como um jogador, mas também quando eu falo que o processo é um jogo, é que eu quero dizer o quê? Ele tem regra, e ele tem que ser respeitado. A aula aqui, por exemplo, não é de nulidades, mas eu, quando falo de nulidades, eu sou muito crítico. Para mim não existe nulidade absoluta ou relativa. Isso é um absurdo, a gente falar em nulidade absoluta, em prejuízo. Prejuízo é uma herança do direito civil francês. Já começa por aí. A gente vem com uma lógica de pensamento civilista para o processo penal. Então não dá para pensar nulidade nessa lógica de prejuízo. É óbvio que no dia a dia você não vai simplesmente sustentar que não deve ter isso, que a ideia do prejuízo, não é nenhum princípio, não deve ser suscitada. Óbvio que você vai ter que trabalhar no caso prático, tentando demonstrar onde foi o prejuízo para o seu cliente. Isso me incomoda muito. Mas eu não abro mão de sustentar que eu acho um absurdo essa ideia de vincular o reconhecimento de uma nulidade à ideia de prejuízo. Por quê? Procedimento é forma é garantia. Eu violei o procedimento, eu violei uma forma, eu violei uma garantia, acabou, anula e ponto final, vamos fazer de novo. Mas isso vai tomar tempo, isso vai gastar dinheiro, pode prescrever, paciência. Uma coisa que eu demorei muitos anos para entender é que ter um modelo democrático, seja até no âmbito político, ou um modelo democrático, trazendo aqui para o processo penal, é que a conta nunca vai fechar. Vai ter algumas questões que a gente vai falar, não ficou como a gente queria, não ficou 100%. Por quê? Nós somos uma ciência persuasiva. Nós não somos uma ciência descritiva, como uma ciência exata. Uma ciência descritiva, ok, você tem uma equação, A mais B vai dar C.
Para nós não é assim. Para nós, algumas coisas, eventualmente, em algumas situações, vão escapar do nosso controle. Paciência, é o preço que você paga por uma democracia. Não tem, pelo menos eu não conheço, nada ainda melhor do que um modelo democrático de Estado. E se a gente tem um modelo democrático, alguns preços a gente vai pagar. É o preço por isso. Se fosse um país sério, o caso mais famoso hoje, o processo mais famoso hoje, aqui em pauta, se você analisar as teses da defesa, fazem muito sentido. Muito sentido. Você pegar, em especial, as duas primeiras preliminares da defesa, fazem muito sentido. Qual seria a consequência? Anula tudo. O juízo é incompetente. Incompetente é o termo técnico, tá? Eu estou falando. Porque, tecnicamente, esse profissional é muito bom. Mas ele é incompetente. O que você faz? Anula tudo e sai de lá de onde está. Vai para outro estado. Vem para o nosso estado. O processo. E aí, qual que é a consequência de fazer isso? Você fala assim, mas não dá. Como é que você vai fazer isso? O clamor que isso vai gerar. Todo mundo vai achar que é o país da impunidade. Então, é o preço que você paga por viver numa democracia. Você não pode fazer aquilo que você acha que é o melhor ou não. Você tem que fazer aquilo que a regra do jogo determina. A regra do jogo não fala que é nulo, pronto, acabou. Segura nas costas, meu amigo. Segura nas costas. Faz muito. Quem não leu, se vocês não leram, peguem para ler. Em especial as preliminares. Vocês vão ver que pelo menos duas delas fazem muito sentido. E deveriam ter sido acolhidas. E eu não estou aqui fazendo nenhum jogo político, eu falei, não sou eleitor, não sou de esquerda, nem nada do gênero, não estou fazendo nenhuma propaganda, apelo político, nem nada do gênero. A análise é técnica. Na minha opinião, posso estar errado, mas na minha opinião faz muito sentido, total sentido, aliás, deveriam ser acolhidas, a consequência disso anula tudo. Isso, quando eu falo, é regra do jogo. A regra do jogo tem que ser respeitada. Interessa o preço que você vai pagar. O preço que for, nunca vai ser pior do que se você não respeitar a regra do jogo. Sempre é melhor você... O que eu quero dizer? Eu demorei muito para entender isso. Na minha vida. Anos e anos da minha vida profissional para entender isso. Eu sempre ficava procurando, não, mas isso aqui não está encaixando. Pô, isso aqui ficou um déficit. Aqui, 95% do raciocínio está ok. Mas tem 5% que não está fechando. Precisamos, como que a gente vai acomodar isso? Aí eu tentava acomodar isso e escapava de outro lado. Com o passar do tempo eu fui entendendo, eu falei, poxa, nós não somos uma ciência descritiva, nós somos uma ciência persuasiva, nós somos uma ciência de convencimento. Então vai ter um momento que realmente a conta não vai fechar, algum fio de cabelo vai ficar para fora. E tá ok, é o preço que você paga por viver num modelo democrático de Estado. E ponto final. Então nós temos hoje, e o STF já em algumas decisões, até no Madin recente, reconheceu textualmente que nós temos um modelo acusatório de processo. Nós não temos um modelo misto que permite... Porque fala, não, o nosso modelo é misto. Por isso que o juiz pode, no 212, perguntar. Por isso que o juiz pode, no 156, determinar produção de provas de ofício. Isso é um absurdo. O juiz não pode produzir prova de ofício jamais. É que eu falei, se fosse magistrado, eu me sentiria absolutamente desconfortável, incomodado de estar produzindo provas essas que amanhã ou depois eu vou me apoiar no momento de sentenciar. E isso é bastante complicado. Deveria partir, já que o nosso Código de Processo não acompanhou a evolução constitucional, pelo menos deveria partir da consciência de cada magistrado. Mas quem aqui atua, faz audiência, sabe que 90% acho que das varas, o 212 não é respeitado. Até a coisa começou a mudar um pouquinho, quando o ministro Lewandowski, vai fazer um ano mais ou menos desse julgado, e ele pela primeira vez virou e falou assim, peraí, ele mandou anular, até ele errou, porque em tese deveria anular tudo, não, ele anulou só aquela audiência, na minha opinião deveria anular toda a instrução, porque aquele depoimento vai respingar em outro depoimento, vai respingar no interrogatório do réu. Então, o certo seria, dali em diante, anula tudo e refaz toda a instrução. Não, mas olha o gasto que vai ter, o problema que você vai ter que refazer toda isso. Paciência. Está na conta do Estado. Como a gente vai ver, e o Estado ele tem que começar a ter a conta dele mesmo. Quando a gente falar de interrogatório por videoconferência, é uma conta do Estado, o problema é dele. O problema não é do indivíduo. Todo argumento que defende a videoconferência, para mim, são argumentos absolutamente rasos. Eu ainda não consegui encontrar um argumento para interrogatório por videoconferência que seja minimamente razoável.
por N razões. Alguns vão me criticar falando que eu faço muita ilação, que eu tenho uma ideia mais novelesca do processo penal e que não seja assim, mas não, é uma ideia, a meu ver, pelo menos, humana do processo penal. Né? Então essa diferença entre modelo acusatório e modelo inquisitório vai virar sobre esses dois pontos. Distribuição de funções, e quando eu falo distribuição de funções, não é só a alocação de uma pessoa naquele cargo, não, é ela agir assim dentro daquele cargo. Tá? Em especial, eu estou me referindo a quem? Ao magistrado. Eu não posso ter um magistrado nem pendendo para o lado de cada defesa, nem pendendo para o lado de cada acusação. Tá? Premissa básica do processo penal é o princípio do estado de inocência. É ele que vai nortear o caminhar de um processo penal. Seja ele como regra de tratamento, seja ele como regra de julgamento. O que é o princípio do estado de inocência como regra de tratamento? Por exemplo, quando eu vou decidir, eu, juiz, vou decidir sobre uma prisão cautelar ou não. O réu deve ser considerado ali ainda sob o princípio de estado de inocência. Eu nem gosto do princípio da presunção de inocência. Não é que você presume inocência de ninguém, aquilo é um estado, ele é inocente. No momento de uma sentença condenatória criminal transitada em julgado, legal, aí ele perde aquela qualidade, aquele estado. Mas enquanto eu não tenho trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ele é inocente, eu não estou presumindo nada. Tá? Porque a presunção ela poderia ser derrubada no meio do caminho. Então não, é um estado, ele é isso. Só vai mudar eventualmente com o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. E a regra de julgamento nada mais é do que o indúbio pro réu. Tá? Na dúvida, tem que absolver. Tá? Por isso que eu falo, não quero que o juiz produza a prova para a defesa. Não estou falando isso, para a defesa pode. Não, para a defesa também não pode. Não pode para acusação, não pode para paridade de armas. Contraditório é isso. A gente pensa em mas eu penso também em contraditório. E contraditório são os dois lados. Paridade, equilíbrio. Então o juiz não pode pender para cá nem para lá. Tá? Então, queria ajudar o réu? Queria? Poxa, a defesa não arrolou uma testemunha que era importantíssima. O problema não, você acha que era importante? Por que você acha que era importante? Porque poderia provar a inocência do réu? Poderia. Se poderia provar a inocência do réu, então é porque você não está convicto da responsabilidade dele. Se você não está convicto, pronto, absolve 3867, resolvemos nosso problema. Tá? Essa deveria ser a lógica. A Ada, falecida professora Ada, e eu trago porque é a Ada que falou, eu discordo, mas é a Ada, tem uma chance muito maior da Ada estar certa do que eu. Mas ela falava assim, olha, o pessoal confunde muito. A diferença do sistema acusatório para o inquisitório é só a distribuição de funções. Só isso. A questão da gestão da prova vai no modelo aí importado do direito anglo-saxão, do adversarial system e o inquisitorial system. Então, olha, quando eu falo de modelo acusatório ou de sistema acusatório ou sistema inquisitório, é só a distribuição de funções. Eu não estou trabalhando gestão da prova aqui, isso é outra coisa. Vocês estão confundindo. Eu discordo. Eu entendo que a premissa básica para diferenciar são esses dois pontos, tá? Mas só para vocês terem, até eventualmente numa banca, numa arguição oral, é sempre válido vocês colocarem, olha, a professora Ada entende assim, assado, mas aí vocês podem colocar a conclusão de vocês. Isso é bom, a defensoria permite vocês se posicionarem, vocês se colocarem, tá? Características básicas de um sistema acusatório, aqui um pouco mais amplo, mas vai se resumir naquilo que eu coloquei para vocês. Distinção das funções, iniciativa probatória compete às partes e tão somente a elas, isonomia de tratamento, juiz alheio à gestão da prova e imparcial, publicidade dos atos na medida do necessário, né? E eventualmente pode ser necessário o sigilo, mas não o sigilo para quem compõe ali as partes. Contraditório e defesa, o livre convencimento motivado. Eu tenho até uma certa restrição quanto a essa ideia de livre convencimento motivado, porque se ele é motivado, ele não é livre, né? Então, se eu tenho que justificar, eu não sou tão livre assim, porque eu estou preso a alguma coisa, tá? Então, mas enfim, é o que se traz, a gente coloca. Perpetuação da jurisdição, ou seja, é o alcance de um trânsito em julgado, a definitividade de uma decisão, que ela é relativa, pelo menos para a defesa, porque você vai ter um habeas, uma revisão criminal para eventualmente desconstituir. E a ideia de poder recorrer, a ideia de um duplo grau de jurisdição, daquelas decisões serem passíveis de recurso. Tá? Isso é basicamente, essas são as características que vão marcar um modelo acusatório. Vocês podem ver que muito daqui a gente tem até com relativa tranquilidade no nosso processo. Nosso ponto principal é a distinção de funções e o juiz alheio à gestão.
É o mais importante. E aí eu tenho até um mix, porque a partir do momento em que o juiz se posiciona na gestão da prova, ele atua, ele determina a produção de uma prova de ofício, ele está, de certa forma, violando não só a ideia de gestão da prova incumbindo as partes, mas ele está violando também a ideia de distinção de funções, porque ele está assumindo uma postura acusatória. E também, se ele quiser produzir uma prova de defesa, ele está assumindo uma posição de defesa, defensiva. Ele está violando, a meu ver, a própria imparcialidade dele. Imparcialidade não é só para uma garantia do réu. A imparcialidade é uma garantia para o processo. Um juiz imparcial é a garantia de legitimidade daquela decisão, para o bem ou para o mal, para a acusação ou para a defesa, para condenar ou para absolver. Tá? Então, essas são as características básicas que vão marcar um modelo acusatório de processo. Por que eu falo isso? E a gente vai chegar no momento que a gente vai fazer uma junção de tudo, uma reunião desses conceitos, para a gente entender o processo penal. Natureza jurídica do processo penal. Alguém já colocou isso para vocês? Não. Vamos lá. Isso eu acho muito importante. Qual que é um grande problema que a gente tem no processo penal? E eu aguardo ansiosamente que as mentes brilhantes do processo penal tomem a iniciativa e resolvam esse problema. Nós não temos uma teoria geral do processo penal. Esse é o maior problema do processo penal. Qual que é o mais famoso livro de teoria geral do processo? Da Ada Escarance e Antônio Magalhães. Todo mundo aqui deve ter lido, né, esse livro. Pega lá esse livro hoje de novo. 95% do livro é processo civil. 5% processo penal. Eles pegam um parágrafo lá no fim e falam: com relação ao processo penal, se aplica isso não tem tanta aplicação. E eles falam, por quê? A nossa lógica de pensar o processo ainda está vinculada a uma teoria geral do processo, que é uma teoria geral do processo civil, não é uma teoria geral do processo penal. E aí a gente vai esbarrar em muitos problemas. Do juiz intervir na prova, do juiz determinar a produção de prova de ofício, do juiz decretar a prisão de ofício, do juiz formular a pergunta direto para as partes. A gente vai esbarrar. Nulidade. É uma lógica absolutamente civilista, a ideia de prejuízo. A gente está falando de garantia. Aqui, quando a gente fala de garantia, se você viola a garantia, acabou o processo. Aquela decisão, ao final, não vai mais ser legítima. Se eu não tenho uma jurisdição dada de modo legítimo, acabou o processo. Desculpa bater aqui, eu vou desligar o negócio. Né? Então falta para nós uma teoria geral do processo penal. A gente é muito carente disso. Para que a gente possa estruturar, a gente está trabalhando no processo penal sem antes ter trabalhado uma base. É que nem você pegar um ser humano e querer começar a ensinar para ele compreensão de texto antes sequer que ele tenha aprendido a ler. A conta não vai fechar. Tá? Então eu preciso primeiro ter uma base. E aí a gente tenta trabalhar com base naquilo que a gente tem, aquilo que mais se aproxima e que faz mais sentido para o processo penal, em especial para um processo penal democrático. Quais são as duas? A gente tem várias propostas aqui, várias teorias que tentam trabalhar a ideia da natureza jurídica do processo. E não são propostas próprias do processo penal, são propostas também que a gente vai puxar lá do processo civil. São não só do processo, mas de uma teoria geral do processo. Mas que são absolutamente diferentes, né? Os dois são processos absolutamente diferentes e assim deveriam ser tratados. Por isso que uma teoria geral única não faz sentido. A teoria do Bilon, processo como relação jurídica, foi a primeira teoria e foi seguida por inúmeros processualistas, Carnelucci, em especial processualistas italianos, adotaram a teoria dele. O que é o processo como relação jurídica? Ele coloca o processo como uma relação de direitos e obrigações dentre os indivíduos envolvidos, os sujeitos processuais, acusação, defesa e julgador. Qual foi a grande contribuição dessa proposta dele, dessa teoria dele? O réu passou a ser considerado um sujeito de direitos. Ele passa a ser considerado parte dentro do processo. Porque se eu trabalho o processo como uma relação jurídica, daquela relação jurídica, daquele fenômeno social, que é o crime, que é trazido para dentro de um processo, ele passa a ser tratado não mais como algo coisificado pelo processo penal. Ele passa a ser tratado como um sujeito de direitos dentro do processo penal. E ele foi muito seguido por muito tempo. E ainda, para alguns, hoje é a teoria que mais se aplica. Que melhor se aplicaria. Talvez para o processo civil. Para o processo penal eu não consigo ver essa aproximação. Em contraposição a ele, e numa crítica direta a ele mesmo, e não estou falando crítica no sentido negativo, porque a ciência ela vai sendo produzida assim.
Alguém produz, o outro vem, contrapõe, em cima daquilo que um colocou, ele pensa de modo contrário, e vai evoluindo, e vai tendo ponto e contraponto, e a ciência evolui dessa forma. E no Brasil que a gente tem um pouco de restrição quanto a essas críticas, né, ao trabalho dos outros, aos trabalhos alheios. Na Alemanha, por exemplo, isso é muito comum. Um doutrinador, um pesquisador, criticar o trabalho do outro é até motivo de orgulho. O cara parou para ler o meu trabalho. Então eu tenho uma relevância aqui dentro do cenário, porque se ele está se dispondo a vir aqui criticar as minhas colocações, é porque ele viu que minhas colocações têm base, ele pode discordar, mas elas têm coerência, ele pode pensar, raciocinar em outro sentido, mas eu não sou alguém que estou escrevendo para a parede, eu não estou escrevendo no vazio. Então lá tem um respeito, aqui não, se alguém critica um outro escritor, um outro doutrinador, vira uma questão pessoal, né? O Goldschmidt, embora tenha esse nome, parece que é americano, mas não, ele é alemão. Ele cria a ideia do processo como a teoria do processo como situação jurídica. Por que eu falei para vocês lá que para mim o processo ele é uma guerra, ele é um jogo e ele tem que ser encarado assim. Inclusive naquela ideia de carga e de risco. O que o Goldschmidt vem falar? E ele até faz esse paralelo com tempos de guerra. Ele fala assim, em tempos de paz, a relação entre Estado e indivíduo está perfeita, está absolutamente tranquila. A gente não tem nenhuma oscilação. O problema é quando vem os tempos de guerra. Em tempos de guerra, e essa é a crítica que ele faz à proposta do processo como teoria da relação jurídica. Em tempos de guerra, aqueles direitos mais inatingíveis que você imaginava, eles podem ser relativizados. Você pode perder. A gente vive mais ou menos isso hoje. Nós temos uma sociedade de risco e uma sociedade que aplaude relativização de garantias. Uma sociedade, pelo menos na sua grande maioria, que apoia isso. Ou seja, por isso que ele critica, ele fala, não dá para falar em direitos e obrigações. Porque num processo que é um cenário de guerra, esses direitos não vão ser, não tem uma garantia de que eles vão ser resguardados. Então eu não consigo trabalhar sobre essas premissas. Então ele trabalha com o quê? Ele fala assim, olha, para mim, processo penal é uma ideia de liberação de cargas e assunção de riscos. A carga probatória da acusação. Então a acusação tem que provar aquilo que ela se propôs quando ela formula uma denúncia. Ela vai ter que se incumbir, se encarregar de trazer os elementos para provar aquilo que ela coloca. Para a defesa, ele faz essa pontuação. Eu não posso falar em liberação de cargas, por causa do princípio do estado de inocência. Mas não dá para negar que a defesa ela tem uma figura de assunção de riscos. Por exemplo, ele fala o direito ao silêncio. Quando o réu, ou a defesa como um todo, opta pelo direito ao silêncio, é óbvio que isso é um direito, é uma garantia, não pode ser interpretado em prejuízo dele, embora a gente veja aí em centro. Eu queria estar do lado do cara quando o cara escrevesse isso, e ele não... tive até um caso recente, não era meu, era de um aluno meu, o juiz colocou na sentença que o réu tinha ficado em silêncio, então ele falou, o inocente grita. Se o réu optou pelo silêncio, então, né... Aí eu falei, meu Deus do céu, se isso aqui chegar no STJ e não anularem, né, dá vontade de rasgar a nossa carteira da ordem e falar, não, esse país deixou de ser sério, né? Então, assim, mas ele falou, olha, quando você opta pelo direito ao silêncio, legal, é um direito teu, mas não dá para negar que quando você opta por não trazer a sua versão para dentro do processo, você assume um risco. Qual é o risco? O risco de uma sentença desfavorável no final. Você não tem um ônus, você tem ônus, quem tem ônus é a acusação, porque a acusação tem carga. Você não tem um ônus, porque você não tem uma consequência direta desse teu silêncio durante o teu interrogatório. Se tivesse, aí isso seria interpretado em seu prejuízo. Você não tem. Mas o problema é que você perdeu a oportunidade de produzir algo. Então ele fala, o processo penal ele é feito de expectativas, ele é feito de chances. E ele puxa isso da expressão francês, né, de chances, que é probabilidades, né, chances mesmo, expectativas dentro do processo. Então quando você tem interrogatório, você tem uma chance dentro do processo de trabalhar algo a seu favor. Se você deixar passar isso, optando pelo silêncio, você assume o risco de, não tendo trazido o teu lado da história, você obter uma decisão desfavorável lá no final, que seria uma decisão condenatória.
quando você deixa de arrolar uma testemunha, quando você deixa de pedir uma prova pericial, quando você deixa de quesitar suplementarmente, você está fazendo uma opção, você está escolhendo uma estratégia dentro do jogo. E essa estratégia exige assunção de riscos. A gente não tem bola de cristal, e muitas vezes a gente assume um risco achando que é certo e no final não é, mas a gente tem que trabalhar com base nas informações que a gente tem naquele momento. Eu sempre costumo dizer, o cliente adora que você fica perguntando, né? Eu já falo antes, quando ele me contar, eu falo assim, quanto menos perguntar, melhor. Tá? Prova testemunhal é um negócio absolutamente perigoso. Você não sabe como começa e muito menos como termina. Então, o mínimo que aquilo puder evoluir, melhor para nós. Então vamos de acordo com a necessidade. No você tinha que ter perguntado, eu falei, se eu pergunto isso e ele fala, eu não tenho como forçar a pessoa a falar outra coisa. A pessoa vai falar o que vier na cabeça dela. E se a pessoa não sabe se expressar tão bem, vai parecer dúbio, aí vai parecer que eu estou querendo forçar um entendimento. Então, assim, quanto menos a gente colocar, melhor para você. Trabalhar com essa ideia de carga. A carga é deles, a carga não é nossa. A carga é da acusação. Eu sei que a gente, que nem eu falei, a gente cria esse espírito de chegar no processo e falar, não, eu tenho que provar a inocência dele. E a gente trabalha assim. Não acho que está errado, porque a gente estaria atendendo ao interesse daquela pessoa que confiou, talvez uma das coisas mais importantes da vida dele na nossa mão. Porque processo penal não é brincadeira. Você lida com a vida da pessoa. Os civilistas, os processualistas civis não gostam muito disso, né? Eu falo, mas lá a questão é patrimonial. Lá você resolve, você fica bravo, você fica... Aqui não, aqui é a tua vida, aqui é a tua liberdade, aqui é a tua família que está em jogo. Aqui tem os valores mais caros para você, estão aqui no direito penal, no processo penal. Então o Goldschmidt trabalha com essa ideia de processo como situação jurídica. Situação jurídica porque o processo é feito de situações. Situações, várias situações no meio dele, que ele fala que essas situações são o quê? Expectativas, chances, oportunidades. Essas oportunidades, essas chances vão gerar a carga para a acusação, que tem que se liberar delas para poder provar aquilo que ela trouxe na denúncia, e assunção de riscos para a defesa. Toda vez que a defesa se propõe a provar algo ou abre mão de projetar alguma produção probatória, também está assumindo um risco. E ele fala, na guerra, nem sempre aquele que mais merecia ganhar vai ganhar. Por isso que ele fala, não dá para trabalhar com relação jurídica, direitos e obrigações, porque direitos e obrigações é quase, eu estou matematizando isso aqui. E não é isso. Às vezes aquele que teve um melhor desempenho no processo, e não necessariamente era o que tinha o melhor direito, é o que vai sair vencedor no final. E a gente vê isso na prática. Por N fatores. Às vezes por desempenho das partes, às vezes por aquela carga de preconceito, aquela carga de fatores extra-campo que a gente sabe que tem. Né? Então, a teoria, a meu ver, e a doutrina mais moderna, hoje, doutrina mais clássica não, mas a doutrina mais moderna e, a meu ver, mais avalizada, professor Fauzi, Geraldo, Auri, enfim, trabalham o processo como uma ideia de situação jurídica. Tá? Justamente por isso. E a gente vai caminhar e a gente vai ver. A proposta do Hélio Fazzolari, eu acho até interessante também, ele traz uma colocação mais simples do que seria o processo. Ele fala o processo como o desenvolvimento do procedimento através da interação entre os sujeitos sobre o crivo do contraditório. Ele tenta resumir mais ou menos isso. Ele fala da interação dos sujeitos, eu particularmente interpreto assim, ele está trabalhando com essa ideia de partes numa contenda, ali, um querendo se livrar de cargas, o outro assumindo seus riscos, sob essa ideia de contraditório e esse desenvolvimento do procedimento. Mas para mim ainda a natureza jurídica do processo tem que deslocar, por isso que quando o Goldschmidt fala em natureza jurídica do processo, ele não fala do juiz. Ele fala que o juiz é um terceiro imparcial. Ele é um terceiro alheio à estrutura dialética do processo. Tá? O Brillo, ele trabalha com a ideia de como se fosse, pensa num triângulo e a gente caminhando assim, como se fosse uma montanha russa entre a defesa, acusação e juiz. E aqui não, para o Goldschmidt não, é aqui com o juiz sendo um destinatário. Carga para um lado, risco para o outro, e o juiz vai tomar a decisão em cima daquelas liberações que a acusação fizer e das assunções de risco que a defesa fizer, de acordo com a resistência que a defesa quiser propor para aquele processo. Tá? Isso é importante, porque trabalhando com a ideia de modelo acusatório que a gente tem de processo,
dentro dessa ideia de processo, de construção. Processo como um ritual, processo como uma ideia dialética, uma ideia de conversa entre acusação e defesa. Tá? É isso que funda o processo penal. Objeto do processo penal. Né? Trabalhando aqui com a ideia dentro dessas teorias funcionais do processo penal. Teorias sociológicas trabalham o processo penal como sendo o reflexo ou o evidenciador de um conflito meramente social. Então eu importo para o processo, não está de todo errado. O delito, o crime, ele é um fenômeno social. E é ele que vai estruturar depois, ele que vai dar vida a um posterior processo. O direito penal não vive sem o processo penal. O direito penal, ele se materializa, né? Vamos colocar assim, ele assume uma concretude no âmbito do processo penal. Então, o crime tratado sobre uma esfera de direito material, ele não prescinde do processo penal aí para poder fazer ter a sua insurgência, ter a sua colocação. Então, as teorias sociológicas sobre o objeto do processo penal, as teorias funcionais, ele trabalha só com essa ideia de conflito social. O processo penal tendo como objeto um conflito social. Não é só isso, é um dos pontos. A gente vai chegar quando a gente falar de um outro ponto que eu acho absolutamente importante e que eu vejo poucos acadêmicos e poucos profissionais baterem no dia a dia prático e que tem uma relevância para mim bastante significativa. Teorias jurídicas trabalham o objeto do processo penal sob uma perspectiva exclusivamente jurídica, ou seja, aquela só materialização do direito penal no processo penal, só isso. Esquece o lado de conflito social, do fenômeno social do delito. A teoria do Guaspe, Jaime Guaspe é um doutrinador espanhol, que eu acho que aqui aí vai fazer mais sentido, com uma adequação, com um complemento, ele fala o seguinte: o objeto do processo penal são as pretensões dentro dele. Qual é a pretensão aqui? Ele trabalha com a ideia de pretensão, acusação, pretensão, defesa. As pretensões que são deduzidas, quando a acusação formula uma denúncia, ela está deduzindo a pretensão dela, que é a pretensão acusatória. E a defesa, por outro lado, deduziria a sua pretensão. Eu coloquei até um asterisco ali, porque pro Guaspe é satisfação de pretensão. Eu acho que a análise mais razoável, mais concreta aqui, e quem coloca até nesse sentido é o professor Auri Lopes Júnior, eu acho que tem uma coerência maior, complementando essa construção do Jaime Guaspe. O objeto do processo penal é a satisfação da pretensão acusatória, né? Esse diálogo entre satisfação da pretensão acusatória e satisfação da resistência por parte da defesa. Não criar aqui, eu já até coloco uma observação ali, que no processo penal teria uma lide. Não, o processo penal não tem lide. Tá? Não existe lide em processo penal. A ideia e aí quem completa com essa ideia de resistência é o Auri. Ele trabalha com essa ideia de, justamente naquela coisa de carga, liberação de carga, pretensão acusatória, a assunção de risco, é a resistência da defesa por outro lado. Tá? Então, o objeto do processo penal é a satisfação da pretensão acusatória e da resistência. Resistência pela defesa, pretensão acusatória aí pelo órgão acusador, ou enfim, se for uma ação penal de iniciativa privada, de quem postula ali naquela condição. Tá? Esse é o objeto do processo penal. Com relação ao direito de defesa, daqui a pouco a gente vai entrar na reação defensiva à imputação, que é uma questão bastante importante do direito de defesa, aqui só um apanhado histórico. Está prevista desde a Constituição de 1891, que vem ali de 24, tem um pequeno resquício que ela fala da ideia de nota de culpa, de comunicação ao preso do motivo pelo qual ele está preso, mas é só um resquício de direito de defesa, ele começa a ser realmente em 1891, na Constituição de 1891, a ser prevista expressamente resguardado. Direito de defesa é um direito ou é uma garantia ou é ambos? Ou pode caracterizar ambas as figuras? Na minha opinião, caracteriza ambas as figuras, tanto direito como garantia. Direito de quem? Do indivíduo. Fernando sendo processado, é um direito meu a defesa. E eu, como indivíduo, Fernando Magri, tenho direito à defesa, com todos os meios a ela inerentes que a gente vai ver. Garantia por quê? Lembra do que eu falei? Defender o direito ou respeitar
a ampla defesa, respeitar o contraditório, respeitar a regra do jogo de um processo, para o A é respeitar para o B, para o C, para o D, para o E. E por aí vai. Então a garantia, ele é uma garantia porque a partir do momento que ele é preservado, todos têm essa garantia preservada. Então aí eu já não estou mais falando com o indivíduo que está sendo processado. Respeitar o direito à ampla defesa do líder de uma facção criminosa, respeitar o direito de um líder de um esquema de corrupção político, é respeitar a garantia dele, é respeitar a minha garantia, a ampla defesa. Então, a defesa, a ampla defesa, não é só um direito. Direito sob uma perspectiva individual, mas é também uma garantia sob uma perspectiva mais ampla, tá? Com relação a isso. O perfil, a Ada coloca isso que eu acho bastante importante. O perfil objetivo da defesa tem um viés dicotômico, porque ela falou que ela faz esse paralelo entre ampla defesa e contraditório. Para assegurar o interesse público na observância do contraditório, assume a condição de regularidade procedimental, ou seja, se eu tenho o direito de defesa resguardado, respeitado, naturalmente eu tenho uma regularidade procedimental igualmente preservada, igualmente resguardada. E o procedimento, lembra, forma, procedimento é forma, forma é garantia. Se procedimento é forma e forma é garantia, quando eu respeito o procedimento, respeitar a defesa, respeitar o procedimento, eu não violo a garantia. E eu vou ter um processo legítimo. E da mesma forma, eu vou ter uma função jurisdicional no final legitimada por isso. Ou seja, o ato do juiz de sentenciar, de decidir, do magistrado decidir, seja em primeiro, segundo grau, Tribunal Superior, o ato decisório, o ato de entregar a jurisdição também vai estar legitimado. Se eu tive essa resistência pela defesa respeitada, esse ato vai estar legitimado. Meios inerentes ao direito de defesa. Manifestar-se oportunamente após ter conhecimento acerca da imputação, e guarda isso, imputação, que a gente vai falar bastante daqui a pouco. Acompanhar a produção da prova e produzi-la diretamente, bem como ofertar contraprova. Quando a gente falar do interrogatório, a gente também vai falar um pouco disso. O direito a uma defesa técnica, recorribilidade, ou seja, poder subir para outros graus. Contraditório como ferramenta técnica de efetivação sob a ótica defensiva. Por quê? É esse diálogo, direito de defesa e contraditório. Eu até coloco, é uma relação assecuratória mútua ou uma relação de derivação, ou seja, um vem do outro ou os dois se resguardam, os dois se formam e se protegem. É uma relação de assecuratória mútua. Tá? Eu não consigo pensar em contraditório sem ter direito de defesa. E eu não consigo pensar em direito de defesa se eu não tiver uma estrutura de contraditório. Tá? Então, é uma relação assecuratória mútua, ambos vão se assegurar, ambos vão se garantir e ambos vão conferir espaço para que o outro tenha a sua insurgência. Por isso que a gente tem até aquela mania de falar ampla defesa e contraditório, ampla defesa e contraditório. Não está errado. Eles são quase que gêmeos, siameses. Eles estão ali juntos. Não dá para dissociar um do outro. Um precisa do outro para subsistir. Tá? E aqui até dentro dessa ideia, contraditório é o quê? Informação e reação, esse paralelo entre ação e defesa. O direito de audiência é basicamente isso. O direito de audiência é uma das perspectivas do direito de defesa. Direito de presença, direito de audiência. É uma das perspectivas do direito de defesa. E sob essa ótica de ideia de informação e reação. Tá? Do contraditório. Por isso que eles têm e aqui aquela ideia de abandono a dialética do contraditório como condição de validade intersubjetiva das manifestações dos sujeitos processuais. Não estamos falando de verdade real. É esse diálogo entre as partes que vai trazer a reconstrução histórica dos fatos, e com base nessa reconstrução histórica dos fatos a gente vai poder fazer as nossas ilações, enfim, as nossas contribuições para aquele processo, e que no final vai chegar a uma conclusão. Eu coloco essa ideia do leito de Procusto, solipsismo judicial, porque eu acho que é uma realidade muito presente para nós. O que era o leito de Procusto? Procusto, ele era um bandido que vivia no meio da floresta, uma história, e ele arrebatava as pessoas e levava para a casa dele. Ele tinha uma cama, e o padrão dele era a cama dele. Se a pessoa era muito grande, ele cortava os pés; se a pessoa era menor que a cama, ele esticava. Alguma semelhança do que a gente vê hoje, nesse decisionismo, cada um puxa para onde melhor te interessa. Ele tem o padrão dele.
A cama é o padrão decisório hoje que a gente tem. E aí, quando vem a reconstrução histórica dos fatos, adequa aquela inversão do silogismo que eu falei. Primeiro você tem a sua conclusão, depois você vai tentando colher as premissas de modo a justificar e corroborar a tua conclusão, porque você já acha que o cara é culpado. Então, se você já sabe que ele é culpado, então agora eu só preciso das provas para poder fundamentar aquele meu decreto condenatório lá no final. Leito de Procusto é isso. O padrão, a cama, é a cabeça de quem decide. Ele já tem o padrão dele formado. E aí ele vai adequar. Se for pouco, ele puxa. Se for muito, ele corta. Quando deveria não ser assim. Né? Deveria ter uma isenção. O solipsismo, a ideia de solipsismo é basicamente isso. O Lênio fala muito isso. Lênio Streck. Embora não seja um processualista, ele é um constitucionalista, mas para nós, o direito constitucional é absolutamente importante, né? Em matéria penal, processual penal. Não dá para dissociar. Ele trabalha, o solipsismo é basicamente isso, é a ideia do só existo eu e eu mesmo, né? O solipsismo é eu e as minhas convicções. Infelizmente é isso. Eu tive uma experiência, também não vou contar onde mas tive uma experiência recente, uma audiência numa vara, e eu estava aqui em Barra Funda, eu estava discutindo uma interceptação telefônica, absolutamente ilegal. E dentro do contexto dessa interceptação telefônica teve uma outra ilegalidade, que foi o acesso à caixa postal de mensagem de voz de um celular que não era objeto da interceptação, que foi apreendido no momento da busca e apreensão, mas que não era objeto da interceptação. Aquela linha telefônica não era objeto. Pegaram o celular errado. O que a polícia fez? Acessou a caixa postal e apagou em seguida. Não tinha nada, mas apagou. O que eu queria? Que o profissional que fez isso fosse responsabilizado, que a autoridade policial fosse responsabilizada, porque violou o sigilo, a comunicação telefônica da minha cliente. Não podia ter acessado. Isso é cristalino. Não era objeto da interceptação. Se fosse, ainda tudo bem, você poderia arguir nesse sentido. Embora a interceptação já tivesse terminado, porque teve a busca e apreensão, prisão temporária, tudo mais. Eles, no momento em que efetuaram a prisão e a busca e apreensão, eles chegaram na delegacia, na corregedoria da polícia e começaram a acessar. Depois apagaram também. A cliente, um mês depois, foi solta, chegou a continha lá da Nextel. E aí tem lá o acesso, ela falou, eu estava presa nessa hora. Que acesso é esse, né, cara? E aí ela olhou e falou assim, olha, acessaram acho que 9 vezes a caixa postal e apagaram todas. Não tinha no celular esses acessos à caixa postal. Mas veio na conta, porque veio cobrando. Ela teve que pagar a conta dos acessos à caixa postal. E eu falei para a juíza, isso em audiência lá, doutor, isso aí, doutor, vocês falam, isso aí depende do juiz, não depende de você. É o juiz que vai decidir se é legal ou não. Aí eu já estou numa fase que eu não tenho muito mais pudor. Aí eu falei, olha, excelência, eu não produzo prova para o primeiro grau. Eu produzo prova para o primeiro grau, para o segundo grau, para o Tribunal Superior. Esse aqui é um processo que a senhora deve saber bem que tem matéria para subir em recurso especial e extraordinário. Então eu não estou aqui produzindo prova ou arguindo, fazendo qualquer ilação direcionada a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não quiser acolher, quiser indeferir, quiser condenar, fique à vontade. O processo é mais amplo do que essa vara. O processo não se encerra aqui. Porque você começa a ficar muito incomodado. Porque é nitidamente uma mentalidade inquisitória de pensar o processo. Né? É o solipsismo. Tenho eu e as minhas convicções. É só você, o que você acha é o que vale. Não, isso aqui é um jogo dialético. Você tem que olhar o que eu estou falando, o que a outra parte está falando, e aí tudo bem, você tira a sua conclusão. Que vai ser passível de reforma por instâncias superiores. Então isso vai incomodando, a gente vai batendo. E não percam isso. Nunca. Seja na advocacia, seja quando estiverem na defensoria pública, não percam isso. De conflito. Vocês vão... A história de vida de vocês, profissional, vai ser uma história de luta. Vai ser uma história de resistência. Por isso que eu falo, eu gosto dessa construção do próprio GUASP e a construção do Goldschmidt, por isso. Quem está na defesa sabe qual que é o nosso papel. É um papel de resistência. Né? Então, para mim, um cenário hoje, fugindo um pouquinho aqui do direito de defesa, mas, enfim, ainda dentro do processo penal, por ser uma questão absolutamente atual, a possibilidade de
execução da pena a partir do esgotamento do segundo grau de jurisdição. Isso aí é uma das coisas também mais absurdas que existe. E se alguém algum dia entender o voto da ministra Rosa Weber, vocês me explicam, porque eu ainda estou tentando entender. Porque ela falou em respeito ao princípio da colegialidade. Ou seja, a maioria, né? Só que, Cáspita, a maioria era ela. Ela ia decidir se o 6 ia para lá ou se o 6 vinha para cá. Então, por qualquer lado que ela votasse, ela ia respeitar a colegialidade. Né? A maioria. Então eu ainda estou tentando entender. E ela flutuou, acho que ela até ficou na dúvida, porque ela ia lendo o voto e ia flutuando. Né? Uma hora você falava, agora ela vai mudar. Não, peraí, agora ela mudou. A gente ficou sem entender. Eu ainda acho que a hora que votarem as ADCs, ela vota por não poder executar a pena. Ela vai votar pela... Depois das eleições. Exatamente. Agora não está muito em cima também, não vão conseguir pautar. Alguém não vai mais ter jeito. Mas é fato que... E assim, eu achei até a sacada da ordem, quando entrou, muito boa. Porque fala assim, olha, eu quero que vocês me digam que, se eu não me engano, acho que é o 283 do Código de Processo, eu quero que vocês me digam que o 283 não é uma reprodução do artigo 5º da Constituição. Porque é a mesma coisa, é o que o Lênio fala. Ele fala assim, eu vi um artigo dele esses tempos, ele falou assim, olha, onde estiver escrito sim... Ele fala, leia-se, pelo amor de Deus, sim. Se está escrito sim, não é não. É sim. É simples. Se eu escrever sim nessa lousa, eu vou falar, leiam. Não leiam não. Vocês vão ler sim, porque está escrito sim. Se isso é uma cadeira, me falem que isso é uma cadeira. É o limite semântico das coisas. A gente fala muito em interpretação, em hermenêutica no direito. Tudo bem, mas tem coisas que têm um limite. Eu não consigo falar que isso aqui não é uma cadeira. Dá para falar que isso aqui não é uma cadeira? Não dá. Eu consigo falar que isso aqui não é um paletó? Não dá. Consigo falar que isso aqui não é um vadimeco? Não dá para falar. Isso é o limite semântico das palavras. Da mesma forma, eu não posso falar que trânsito em julgado não é trânsito em julgado. Pelo amor de Deus. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Trânsito em julgado é não comportar mais recurso. Eu tenho uma... Essa era a emenda pelo uso. O que ele queria? E eu vejo um monte de gente falando bobagem. Que queriam mudar o artigo 5º para alterar que ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não é o artigo 5º que vai mudar. O artigo 5º é cláusula pétrea. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, porque tinha que fazer uma PEC para mudar o 5º. Não, você não muda o 5º. Cláusula pétrea, não vai mudar. Você fecha o Congresso, nova Constituição. Aí tudo bem, nova Assembleia Legislativa. Aí nós vamos pensar em mudar o artigo 5º. E ainda assim, tem restrições por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, proibição de regresso, a gente não poderia fazer isso. Mas, enfim, aí seria uma outra ótica política, aí é uma outra história. Mas qual que era a ideia da emenda pelo uso? Era tirar o recurso especial e extraordinário da condição de recursos, lá no 102 e 105 da Constituição, que não são cláusula pétrea, e torná-los ações impugnativas autônomas, como, por exemplo, a revisão criminal. Então, o trânsito em julgado seria no esgotamento do segundo grau, no máximo ali com embargos infringentes, né? Um eventual embargo de declaração que você tivesse era o máximo que você poderia correr. Você não teria mais os tribunais superiores julgando recursos em matéria processual penal. Você teria ações impugnativas. Então, se eu tiver uma matéria constitucional para discutir, eu vou entrar com um recurso extraordinário pós-trânsito em julgado e esse meu recurso extraordinário vai para o STF. Pós-trânsito em julgado. Aí tudo bem, eu já estaria cumprindo pena e tudo mais. É uma proposta, não vingou essa proposta na época, mas é uma proposta do ponto de vista técnico bem mais razoável se você quiser defender algo nesse sentido. Eu discordo. Não acho que deveria passar essa PEC. Mas, se você quiser ser sério, quiser ser razoável, vamos propor um debate técnico, acadêmico, vamos, legal, essa PEC dá para a gente discutir. Você vai esbarrar em alguns problemas. Da mesma forma, o Brasil é signatário de tratados internacionais. Então, será que o Brasil pode suprimir esferas recursais? Retirar, mesmo que não sejam sob o aporte de uma garantia fundamental lá específica dentro da Constituição, mas duplo grau, é só esse duplo grau mesmo? É só subir para um outro tribunal? E como eu faço com o cara que tem foro por prerrogativa? Que foi o grande problema do STF, né? E tinha uns coitados lá que não tinham foro por prerrogativa por tabela dos outros, né? E foram julgados por uma instância só. E o pessoal fala que eu odiaria ser julgado por uma instância só. Eu ia querer ser julgado desde o início. Eu vou ter matéria para chegar lá depois, eu ganho muito mais tempo. Empurro muito mais esse processo e tenho várias chances no meio do caminho.
Eu tenho um juiz de primeiro grau, eu tenho um tribunal, um órgão colegiado para julgar em segundo, eu tenho um STJ, um tribunal, e vou ter um STF lá depois. Por que eu vou querer direto ao STF? Por que eu vou querer direto um STJ, direto um tribunal? Não faz sentido. Por isso que quando falam equivocadamente foro privilegiado, não tem nada de privilegiado. Né? O certo até, do ponto de vista técnico, é foro por prerrogativa de função, mas enfim, mudando o nome não muda a essência do que é. Tá? Então passa muito por esse contexto desse decisionismo, esse ativismo judicial. Né? Até recentemente numa banca de doutorado aqui na USP, a banca perguntou pro candidato ali que estava defendendo a tese, ele falou qual que é a diferença entre interpretação e ativismo judicial. E ele mais ou menos, com outras palavras, mais ou menos ele colocou isso. Ele falou, é o limite semântico das palavras. O que o limite semântico não me impede, eu posso interpretar. Agora, eu não posso falar assim, gente, isso aqui é uma cadeira ou isso aqui é um carro. Não dá. Não me permite fazer essa elucubração. É uma cadeira e ponto final. É o limite das palavras. Um óculos é um óculos. Um carro é um carro. Um computador é um computador. E ponto final. E trânsito em julgado é trânsito em julgado. Ah, mas na Alemanha é uma outra estrutura processual. Totalmente diferente. Não tem um problema. Você quer adotar a mesma estrutura processual deles? Tudo bem, vamos parar, vamos analisar, vamos pensar. Mas lá é uma outra estrutura. Não dá pra gente só falar, pinçar o trânsito em julgado de lá e pinçar o trânsito em julgado daqui e querer fazer um paralelo. É muito complicado quando a gente pensa em direito comparado, pegar assim, importar nu e cru e tentar encaixar aqui. Porque são estruturas de pensar muito diferentes. Quando tentam importar de uma origem anglo-saxã, então, meu pai do céu, aí o negócio começa a ficar, porque a nossa base para pensar o direito penal, o processo penal, é de tradição romano-germânica. Para eles é uma tradição, na common law, utilitarista. Então, e qual que é hoje o instituto talvez mais em voga? Colaboração premiada. A gente importou de lá. Visão utilitarista. Aí a gente quer trazer para cá. E aí dá todos os problemas que está tendo. Né? Esfera do indecidível para o Ferraioli, e aí usam até essa expressão do Ferraioli para outros segmentos, para outras áreas do direito, mas enfim, é construída aqui. O que é a esfera do indecidível? Para o Ferraioli, é basicamente isso: direitos fundamentais, garantia de direito. Sobre isso não se decide, sobre isso não se transige. E eu vejo alguns, às vezes, tentando... Não, mas o MP começou agora, né, com esse argumento, o MPF em especial. Não, tudo bem, vocês estão falando do direito individual, direito à liberdade, direito à ampla defesa, mas então nós temos também um direito fundamental, que é o direito à segurança pública. Falo, legal, um argumento bacana. Mas, cara, pelo amor de Deus, quando você fala em público, lembra que eu falei no início? O que é um conceito material de democracia? É respeito e observância de direitos fundamentais e garantias individuais. Estou pensando em quem? No indivíduo. Segurança pública é coletividade. Coletividade jamais pode ser direito fundamental, pode ser o que for. O direito ele vai sempre ter esse sopeso, ele vai ter esse equilíbrio. E sempre, irrevogavelmente, o indivíduo vai ter uma exposição de preponderância nesse aspecto. O indivíduo vai prevalecer. O indivíduo se sobrepõe à coletividade, ele se sobrepõe à sociedade. Ah, mas por isso que eu odeio esse clamor público. Eu odeio a ideia da prisão preventiva, garantia da ordem pública. Ninguém até hoje conseguiu falar o que é a ordem pública. Você pode pegar os livros, tentam. Eles dão uma sambada, eles falam, mas ninguém fala o que é. Eu não consegui achar um conceito até agora fechado. Por quê? Porque não tem mesmo. A gente não tem como ter, porque a ordem pública é o quê? É alguém que criou, porque é um negócio que você entuxa qualquer coisa. É o leito de Procusto. Se precisar eu puxo, se precisar eu corto. E encaixo ali conforme o meu decisionismo, conforme o meu solipsismo, conforme eu e as minhas convicções. Esse caso que eu falei para você, sou eu? Não, quem decide isso sou eu. Ah, sim, é você que decide. A gente não tem nenhuma base de construção aqui dessa dialética processual. É simplesmente a convicção que se tira. Não faz sentido. Então, o que o Ferraioli fala em esfera do indecidível é isso. O direito de defesa, o direito a uma ampla defesa, ou uma plenitude de defesa no tribunal do júri, é basicamente isso. É a esfera do indecidível para ele. Isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não discuto, sobre isso eu não transijo. Tá? Para ver a relevância que isso tem.
Eu tenho outros direitos fundamentais. Eu tenho outras garantias previstas na Constituição. Mas tem algumas que têm um peso maior do que outras, e essa é uma delas. Então, aqui dessa ideia de discricionariedade do magistrado. O que é discricionariedade? Vai lá para o direito administrativo. Discricionariedade do magistrado. Eu posso optar entre o A e o B. Isso é discricionariedade. Você pode aplicar uma multa ou você pode aplicar uma advertência. Isso seria uma discricionariedade. Em matéria de processo penal, o juiz tem discricionariedade, porque a discricionariedade você escolhe ao seu albedrio, à tua livre disposição. O processo penal não tem isso. O juiz não escolhe entre A e B. Ele tem que ter uma coerência na construção da decisão dele. Tá? E eu gosto de trazer essa frase do Agostinho Ramalho Marques Neto: quem nos protege da bondade dos bons? Tá? Porque é muito isso hoje que a gente vê. Porque todo mundo se arvora como bom. Todo mundo... O que tem de coletiva, vocês estão... Lembrem de mim quando vocês verem uma coletiva da PF, uma coletiva do MP. Vocês lembrem de mim. Eu vou, para ser elegante, eu fico absolutamente desconfortável com aqueles atos. Por quê? É muita gente se arvorando a condição de bom, de salvador, de justiceiro. Não é esse o papel. Então, quem nos protege da bondade dos bons? Eles estão querendo falar que eles são bons. Quem que nos protege dessa bondade? É para refletir, é para a gente pensar sobre isso, porque eu acho que faz bastante sentido nesse cenário que a gente vive. Eu gosto de crer, gosto de acreditar que a gente vive momentos, a nossa história até ela mostra isso, é pendular. A gente vai e volta. A gente está num momento de retrocesso, o pêndulo está voltando. Daqui a pouco eu quero crer que ele vai voltar a descer, vai voltar a ter traços mais democráticos dentro da história. Então, eu quero acreditar que é uma história de evolução da democracia, ela é pendular, ela vai e volta. O pêndulo está para cá. Se Deus quiser, já já ele começa a vir e a gente começa a ter um cenário um pouco melhor. O direito de defesa, aqui só para a gente introduzir, na Common Law, vem do Pro Se Defense e Right to Counsel. Em linhas gerais, não é exatamente isso, porque lá tem algumas distinções, mas vem naquela ideia de autodefesa e de defesa técnica. É uma importação aqui já não equivocada que se faz da Common Law. O Pro Se Defense é o direito de você se defender, é o direito de você manejar. Quando que eu tenho uma autodefesa no processo penal? No momento do interrogatório. É um momento, e a defesa, quando a gente fala em direito de defesa, quando a gente fala em ampla defesa, é defesa técnica e autodefesa. São os dois elementos da defesa. Tá? Então, o Pro Se Defense seria essa ideia de uma autodefesa, e o Right to Counsel é o direito de se aconselhar, o direito de poder ouvir uma terceira pessoa, seria o direito a uma defesa técnica, seria essa possibilidade de resguardo, né, técnico de um profissional na sua defesa. Então, vem da Common Law britânica essa importação dessa estruturação entre autodefesa e defesa técnica. Traços característicos aqui da autodefesa: direito de audiência, direito de presença, que a gente vai ver também na ideia do interrogatório, da videoconferência, enfim. Direito de postular, marcam essa estrutura da autodefesa. E a autodefesa ela vai ser tanto positiva como negativa. Negativa, direito ao silêncio. É uma manifestação do direito à defesa, com todas as assunções de riscos que tiver. Tá? E a positiva é uma manifestação, aí sim, no contexto de trazer novos fatos, trazer novas provas, novos elementos para dentro do processo. Vocês querem fazer um intervalinho ou vocês querem tocar? Vocês que mandam. Querem intervalinho ou a gente termina mais cedo? Intervalinho? Pode ser? Uns 15 minutinhos? 10 minutos. 10 minutos?